paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Confiamos em ti e, sem temores vãos, faremos nossa parte para que haja paz no mundo. Para todas as criaturas, abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que sob tua proteção governem com amor e justiça em favor dos seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas. Ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por estes momentos de vibrações em que podemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Vibração de Bezerra de Menezes. Vamos vibrar pelos doentes, onde quer que estejam, que os nossos pensamentos cheguem até eles como um apoio para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te pedimos, Pai, de bondade e justiça sem fim, as graças de Jesus, nosso Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos que apelam pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas em socorro daqueles que te reconhecem como amigo. Fiel e zeloso, e faz de nós divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente, a bondade espalhe o amor e reinando sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigas para ajudar aqueles que sofrem, sejam mais do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor, derramem graças e as curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas sejam amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que Ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época
que a nossa memória registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Pedimos também, em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos a certeza que esta fraternidade é um ponto de luz e esperança no meio das trevas deste mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora. Que nós, trabalhadores desta casa, possamos nos realizar no serviço de auxílio ao próximo. Que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de prece e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para juntos, num só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dá-nos, Senhor, forças para superar ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas. Abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos o que vive na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. E seguindo nesse sentimento de harmonia, vamos agora assistir a palestra na companhia de Jesus e de nossos irmãozinhos espirituais. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Seu Carlos, está bem-vindo, então, nesta noite. Por estar conosco, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Possamos estar com o coração Boa noite. aberto para ouvir os ensinamentos. O amor de Deus. Bom, uma boa noite a todos. Eu sempre começo a palestra falando o seguinte, que tudo de bom que aqui nós viemos buscar, seja saúde para o corpo físico, que às vezes anda um pouco doentinho, como é difícil, né? Quando a gente está um pouco enfermo, assim, o espírito sente muito também, né, gente?
Então, que a gente venha buscar saúde aqui para o corpo físico, mas também paz e entendimento para o espírito, que ele saia daqui com muita luz, com muito ânimo, com muita coragem de enfrentar todas as adversidades que a gente sabe que a gente tem que passar. Como dizia Emmanuel já para o Chico, que vem uma dificuldade, a gente passa por aquilo, por aquela enfermidade, por aquela doença, mas Emmanuel disse, pode esperar que uma outra vai vir. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa reencarnação aqui, essas enfermidades, que é justo para que vá purificando o nosso espírito, já que se diz que a enfermidade é a purificação do espírito, a doença é a purificação do espírito. Então, eu gostaria de começar lendo sobre a doutrina espírita em versos, que diz assim, marchemos a mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Busquemos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai no solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas falhas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escorpo dos escultores transformando pedra em flores. Em carraras de eleição, é a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmudando os neros rudes em arautos de virtudes e em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acende radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, pertentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz. Sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta
tirânico e lutador, é Céline com sua arte. É o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchar. Então, com esse poema tão bacana da doutrina espírita, Marchemos, né? A gente começa a palestra hoje que a gente se propôs falar sobre justiça, amor e caridade. Gente, eu estive pensando assim, como é difícil esse tema. Porque se a gente observasse só essa lei, todas as outras vinham só como um acréscimo. Não precisaria as outras, gente. Se a gente conseguisse a entender a importância do que é a justiça, do que é o amor, do que é a caridade, estaríamos bem demais. Já quando Jesus veio aqui, ele já resumiu dizendo assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas ele disse uma coisa também que é mais difícil: amai os inimigos. Olha só, gente. Se a gente conseguir isso, não precisa das outras coisas. As outras coisas entram no eixo, entram assim como acréscimo, né? Como, né? Se a gente conseguir desenvolver esse amor e essa caridade. Sei que é difícil. Até estive pensando assim, ó, se eles, a casa aqui procurasse um palestrante perfeito, de que tivesse todos esses predicados de amor, de caridade, seria difícil, né? Nós teríamos que buscar, eu acho que no mundo espiritual, com a Joana, né, com o Francisco de Assis, o grupo mesmo, o Chico, o Bezerra. Esses caras realmente eles têm moral para falar disso que a gente vai falar hoje, que é do amor, que é da justiça e que é da caridade. Eu gostaria de falar uma coisa que assim que é Gandhi, né? Todos conhecem Gandhi, né? Um grande indiano aí que era da paz, que procurava sempre a paz, sempre as boas maneiras de se resolver os conflitos, né? E ele ganhou guerra sem usar uma arma, né? E de certa feita alguém chegou para Gandhi e perguntou para ele: Gandhi, como é que é usar açúcar? Como é que é comer muito doce, comer muito açúcar? E Gandhi se apurou naquele dia. Gandhi disse: olha, meu irmão, eu preciso de mais tempo para te falar sobre esse assunto. E aí passou-se um tempo, e essa mesma pessoa, e aí, qual é que é a resposta do problema de comer muito açúcar, de doce, essa coisa? Que como é bom, né, gente? E a gente é tentado todo dia. Mas esses dias eu tive meio com um problema, assim, sabe? Pintou uma pré-diabetes, opa! Daí eu era daqueles caras que amargo o passo da vida, então tudo era adocicado.
mas eu aprendi um pouco que, olha, eu tenho que maneirar um pouco. E Gandhi fez isso. Aí Gandhi disse para ele, sabe por que eu não te respondi aquele dia? Porque eu ainda usava muito açúcar. E aí ele disse, realmente, o açúcar demais faz mal, temos que controlar. E assim é a gente, né? Então a gente tem que aprender a amar para daqui a pouco começar a falar de amor, falar de justiça. Então, assim, ó, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, ó, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Isso é tão verdade, gente. Quando a gente comete um erro, a gente já pensa assim, opa, como diz a gurizada, pisei na bola. Cria um descompasso assim, né? A gente sente, eu errei. Uma palavra mal dirigida muitas vezes, né? Como fere. A gente viu que errou. Mas daí, gente, aonde está a humildade da gente chegar para quem a gente ofendeu, seja o esposo ali, seja o filho, seja a mulher para o esposo também, dizer, olha, me perdoa, meu irmão, mas eu estava num momento ruim, me expressei mal, me perdoa. Mas a gente, às vezes, a gente não quer dar o braço a torcer, como se diz, e fica naquele jogo, né, para ver qual o primeiro que vai pedir perdão ou dizer, olha, eu estava errado, admitir que estava errado, né? Então, o amor é uma coisa muito bacana, né? A gente sabe, eu sempre gosto muito de falar do Chico Xavier. Para mim, eu não tenho nem um medo de errar. Eu digo que Francisco Cândido Xavier era o nosso Jesus brasileiro. De tanta bondade, e esse era chamado, o homem chamado amor. Esse tinha amor pelas pessoas, né? Pelos próximos, né? Pelos animais, incrível, né? Pelos animais, tanto que diz que tinha um formigueiro, né? Aquela formiguinha danada que tu pisou ali o pé, se ela te pegar, é triste, né? E os amigos dele lá da casa dele, lá onde é aquela casa espírita, lá em Pedro Leopoldo, não, Chico, nós vamos dar um jeito nessas formigas, hein? Não é possível, essas formigas estão pegando todo mundo. Chico rezou para que as formigas trocassem de lugar, para que elas não fossem envenenadas. Olha a bondade do coração de um homem desse, gente. Meu Deus. Uma coisa assim, fora de série. Realmente ele veio aqui, ele estava muito evoluído na caminhada dele. Até há alguns estudos aqui, algumas cogitações, que Chico talvez fosse mais evoluído que o mentor dele, Emmanuel. E eu acredito, gente. Porque às vezes nós íamos para a carne, a gente perde um pouco daquela noção espiritual, mas muitas vezes o mentor espiritual, de Chico principalmente, acho que ele... Mas os dois são muito elevados, né? Muito elevados mesmo, né? Então, assim vamos assim, ó. O que se pode entender sobre o conceito de justiça? É difícil, né? Em alguns países, o que é certo para nós é errado para eles lá. Inclusive, a gente tem que se cuidar muito, né? Quando a gente sai daqui do Brasil e vai fazer um turismo aí, para os países árabes, principalmente, das atitudes que a gente, para eles, é crime. Para nós, está tudo bem, né? Passa. Então, diz assim, ó, é a arte de dar a cada um o que é seu. A arte de dar a cada um o que é seu. Por direito, né? Tem algum advogado aqui? Eu ia pedir para ele vir aqui falar dessa justiça aqui, pelo menos dos homens aqui para nós. Né?
Aí se diz assim, ó, no passado tínhamos a escravidão. O que era devido a quem era escravo. Eles não tinham direito, né, gente? Que fase difícil que a gente passou. Talvez a gente fosse um daqueles fazendeiros lá, que não tinha dó nenhum. Meu Deus, é difícil. Eu fico só imaginando quanta coisa, né? Quanta atrocidade, quanto sofrimento, quanto desrespeito. Alguém que é nosso irmão. Eu também trabalho, faço palestra numa casa de Umbanda. E eu às vezes falo com os pretos velhos, vou lá e falo com eles. Eles dizem, meu irmão, a gente sabe que passou por tudo isso, mas tudo era preciso que a gente passasse. Também fazia parte da nossa evolução, da evolução da humanidade também, para que elas fossem mais justas, para que a gente aprendesse, mesmo com sofrimento, porque a gente sabe que a gente aprende com muito sofrimento. Olha o que são as guerras. Tem justiça nisso? Alguém vai lá e larga uma bomba sobre os prédios lá, as pessoas saem do jeito que pode, muitas não conseguem sair. É um horror. E a gente fica pensando, onde é que está a justiça nisso tudo? Onde que o homem chega? Então, e o que dizer daquele tempo também, né? É que a mulher, ela é submissa ao homem. Olha, mulheres, vocês estão na luta ainda, claro. Nós estamos cedendo um pouco, né? Para que todo mundo avance junto, porque o objetivo é nós avançar junto. É a gente ser fraterno. Essa palavra fraternidade também vem muito de encontro ao amor, à caridade. Então, eu queria contar uma passagem. Eu já fiz umas 2 ou 3 palestras já falando de Joana, das reencarnações de Joana, que é maravilhoso. Esse espírito Joana é de uma luz que vocês não têm como escrever, de uma capacidade intelectual incrível. Bom, ela já demonstrou isso pelas suas obras, através do Divaldo Pereira Franco, são mais de 60 obras, sendo 16 delas da parte psicológica, e dizem que até está mudando um pouco do rumo da psicologia. Os psicólogos se reúnem e vão estudar as obras de Joana. Ela traz a psicologia à luz espírita, à luz dos espíritos. Gente, numa passagem como Joana Inês de la Cruz, ela foi a primeira feminista da América, e eu pensava que era só da América, mas também da Europa, já levantando a bandeira do feminismo, já dizendo, a mulher tem direito à escola, que diz que quando ela era criança ela queria escola, e o pai dela, Joana, só se tu te vestir de homem. Faculdade não tem para mulher aqui, naquela época não tinha. E ela, com todo esforço, se alfabetizou, naquela época, se alfabetizou, era uma grande poetista e também escrevia poemas e versos, livros, e já defendendo o direito da mulher de aprender, de ter a capacidade, né, de desenvolver o intelectual dela também. Não ser só submissa, só ser dona de casa, como se diz, né? E graças a Deus hoje, de uma forma ou de outra, a mulher está tendo a oportunidade. Que bom, gente. Que bom.
as leis dos homens e as leis divinas. Né? O descompasso com a lei divina. Assim, ó, as leis dos homens, elas são falhas, a gente sabe, né? E tem aquele pessoal que tem imunidade, que não vão para a cadeia mesmo, né? Então ela causa esse descompasso com a lei divina, porque a lei divina, ela é uma só para todos. Ela é uma só para todos, né? Então ela não tem falha. Por isso que se diz que a lei de Deus, né, a justiça de Deus, ela é uma justiça certa, correta, para todos. E ninguém foge, né? Eu gostaria de ler uma pergunta aqui que tem no Livro dos Espíritos. São absolutos para todos o bem e o mal? Então eu vou ler de novo. Ó. São absolutos para todos o bem e o mal? Depende. O bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, que a gente estava falando. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Veja só, gente. Então, como se diz assim, ó, quanto a gente mais sabe, mais responsabilidade a gente tem. Se nós já estudamos a doutrina espírita, a gente sabe, né, da responsabilidade que a gente tem para com o nosso próximo. Quanto, digamos assim, menos a gente sabe, mais ignorante, no sentido da palavra, se a gente não saber, menos a gente vai responder. E quando a gente sabe e a gente não faz o que é correto, a gente está pegando duas vezes. Do que aquele que errou, mas não sabia o que estava fazendo. Né? Olha a importância, né? A importância também da gente, quando a gente quer se corrigir, quer se melhorar. O que fazia Santo Agostinho ao chegar ao fim do dia? Gente, não sei se alguém já faz aqui, mas ou quando vai deitar, ou antes de deitar mesmo nas suas preces ali, recorre tudo o que aconteceu durante o dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar mais, as oportunidades que eu perdi de ajudar. Muitas vezes irei às costas aqui, eu não tenho nada aqui para te dar. Tem, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. E às vezes a pessoa não está precisando de muita coisa material, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, é um aperto de mão, tu ali e conversar com ele, como é que tu está? Está tudo bem? Porque hoje a vida está tão corrida que a gente passa até pelos amigos, mas é só uma banda, bom dia, e a gente segue viagem. A gente não para assim para conversar um com o outro assim. Como é que tu está, meu irmão? Está precisando de alguma coisa? A importância disso, da gente estender a mão. Muitas vezes o ombro amigo, muitas vezes a pessoa está triste, angustiada. Então, a importância disso então, né? Que ao chegar ao fim do dia, a gente tem essa disponibilidade, a gente tem tanto tempo para outras coisas, às vezes fazer esse autoanálise do que eu posso melhorar, né? A importância disso, gente, e com certeza isso vai nos ajudar. Bom, e aqui diz assim também, né? A justiça possui três tripés, né?
que é igualdade, liberdade e fraternidade. Assim, ó, nem pode ter igualdade demais, que também prejudica, porque tem que ter as desigualdades também, né? Para que a gente cresça, que a gente aprenda um com o outro. Se for muito igual, não dá certo. Mas que é importante a igualdade, que a gente se sinta igual ao outro. Não é porque eu tenho mais dinheiro, não é porque o outro é pobrezinho, que a gente tem que ser diferente. Acho que mais daqui um pouco mais eu vou falar sobre isso também. E é bacana. E sobre a liberdade, né? Se tiver muita liberdade, como se diz, aí vira libertinagem. Então, a liberdade também às vezes tem que ser um pouco vigiada, vamos colocar assim, para que funcione aquele equilíbrio, né? E a fraternidade. Imagina se a fraternidade que nasce, e ninguém precisava se preocupar, que um ia suprir as necessidades do outro. E aí também a gente não ia crescer. Veja a importância. Quando se fala da saúde do corpo e do espírito, a gente também busca muito esse equilíbrio. Nem só o corpo, mas também nem só o espírito. Quer dizer, cuidar do corpo, né? Mas também cuidar do espírito. Quanta gente é viciada em academia, não passa um dia sem ir na academia. Bacana, gente, bacana, vamos cuidar do corpo. Mas que não vai em uma igreja, não faz uma prece, não se conecta com Deus, vamos dizer assim. Então, essa importância da gente ter essa conexão também, esse ponto de equilíbrio, como se diz. Bom, aqui diz assim: toda vez que nós estivermos fazendo alguma coisa, se tivermos dúvida e não temos certeza de que é bom ou ruim, justo ou não, por exemplo, né, eu não respeito as leis do trânsito. Se todos fizerem a mesma coisa, como é que fica, gente? Eu vim agora de Capão, e como a gente tem que respeitar as leis do trânsito? Respeitar os sinais fechados, quando a gente não pode pegar preferencial, esperar. A faixa de pedestre, né, gente, que muita gente não quer nem saber, está atravessando, o problema é teu. O mais forte derruba o mais fraco. A importância. E se a gente, todo mundo pensar em fazer, em não respeitar, como é que fica a nossa vida? Já tem um desrespeito, né? Como é que fica a nossa vida? Eu queria contar um caso aqui. Histórias são sempre bacanas, que fica bem memorizado. E esse caso até foi o Haroldo Dutra Dias, né? Um grande palestrante nosso espírita, um juiz de direito. Adoro as palestras dele, é uma coisa, dessa palestra tem muito dele. E ele diz que, de certa feita, ele não falou que foi Tramandaí, mas foi outro lugar perto de Tramandaí. E ele foi preciso pegar um táxi, e que esse motorista passava os sinais fechados. Mas que coisa é essa, coisa e tal? Ele não respeitar, passar sinal fechado. E daqui um pouco um sinal verde e ele parou. Gente, aí o Haroldo ficou pensando, esse cara é daltômetro, né? Que enxerga as cores diferentes. E aí o Haroldo, mas por que você parou, não sei o quê? Ele disse, vai que tem alguém igual a eu. Olha. Aí ele disse, eu tenho medo dessa gente inteligente, dessa gente que tem muita capacidade. Vai que tem igual, motorista igual a ele, né?
Então, tem uma outra pergunta aqui bem bacana. Qual seria o caráter do homem se praticasse a justiça em toda a sua pureza? Meu Deus, alguém saberia responder essa pergunta? Tem no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 879. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, portanto, praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haveria a verdadeira justiça. Olha, como essa lei de amor, de justiça, amor e caridade, elas têm que andar juntas, não são separadas. Não existe justiça sem amor, não existe amor sem caridade. Uma depende da outra. Se nós quisermos ser justos, nós vamos ser amorosos também. E se nós tiver amor, nós vamos praticar a verdadeira caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? De como entendia Jesus? Deve saber, né? É o bico aquele, né? Hein? Benevolência. Benevolência para com todos. Aqui não está dizendo mais ou menos, genérico. Benevolência, faz, tu pode, não. Benevolência para com todos, não importa. Se a pessoa é ruim ou é boa, mas se é alguém de má vida, que a gente pensa que às vezes é de má vida, mas talvez seja de uma vida melhor que a nossa ainda, mas que a gente tenha benevolência para com todos, inclusive para com as formiguinhas lá do Chico, gente, com os nossos animais. Hoje eu tenho 3 animais e eles vivem na casa com nós, Antes, lugar de cachorro era lá na rua, lá no frio, lá, aqueles frios de renguear custo, os cachorrinhos estavam lá gemendo de frio, ninguém tinha dó, Hoje, graças a Deus, gente? Nessa enchente aí, como foi bacana, o pessoal resgatando os animais, indo lá, até colocando a vida deles em risco, para que eles pudessem resgatar os animais. Nossa, cavalo amarelo, caramelo, o que foi aquilo, Que lição de vida, Então, daí tem a benevolência, mas também tem a indulgência, que a gente estava falando, para as imperfeições dos outros. Porque nós próprios vamos precisar de indulgência, nós não somos perfeitos também. Então, se a gente tem indulgência para com as imperfeições dos outros, nós mesmos vamos precisar dela um dia, se já não estamos precisando de indulgência. E aí vem uma das coisas bacanas, assim, que sem ele também a gente não é nada: perdão das ofensas. Perdão das ofensas, que é tão bacana. Eu tenho uma outra poesia aqui bacana, que depois no final a gente vai ler também, que fala sobre perdão. E é um perdão tão puro, de uma mãe tão linda, tão iluminada, que ela se sacrifica pelos aqueles irmãos, geralmente é o suicídio. Vai lá, resgata eles, vem cá, vamos conversar. Como é que está a tua dor? Está muito doída, mas vai passar. Então é muito, muito bacana o perdão. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que
e que desejamos que nos fosse feito. Né? Igual, o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmão, a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola dada, abrange todas as relações em que se achamos com os nossos semelhantes. Sem elas, nossos inferiores, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe humilhar os desafortunados. Como se diz assim, gente, quando chega alguém, aquele colarinho branco, vamos dizer, um deputado, governador, um presidente, todo mundo bate palma, todo mundo levanta, cumprimenta, ele tem vamos dizer, aquela recepção da melhor forma possível. Mas se chega alguém ali mendigando um pão, nós vamos fazer a mesma coisa? Não, né, gente? E aí está errado. Que a gente também tem que acolher aqueles desafortunados, porque eles já estão passando uma parte difícil, de precisar das coisas, e que a gente ainda não vai ter aquela recepção com eles, vai ficar mais difícil para eles também. Eu não estou dizendo também que as pessoas que têm dinheiro, que são bem vistas, que têm autoridade na sociedade, que venham aqui na casa espírita e que não sejam bem recebidas, mas que sejam de igual forma os outros também, que ele não tenha o privilégio. Contrariamente com o que se costuma fazer, olha, é o que eu estava falando, apresentando uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente, como entende, não precisa preocupar-se. Não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos ter para não aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus olhos àquele que é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, diminuindo a distância que o separa. Realmente, o homem benevolente, o homem bom, procura diminuir essa distância entre aquele menos afortunado, aquele que já passa pelo infortúnio danado, de sacrifício e de luta pela vida, que a gente consiga diminuir essa distância. Vem cá, vamos caminhar juntos. Que a gente vai chegar numa época dessa aí que a gente vai ter esse discernimento. Que bom, né, gente? Que aconteça isso. Bom, a justiça se aperfeiçoa no amor, e o amor se expressa na caridade. A justiça divina tem grau máximo de justiça, amor e caridade. Não tem erros. Por isso dissemos que Deus é justiça, amor e caridade. Então, Deus, como é perfeito, Ele é justiça, Ele é amor e Ele é a caridade. O Deus do Espírito, principalmente, não é aquele Deus vingativo, assim, olha, se tu errar, tu vai pagar, tu vai para o inferno. É aquele Deus que perdoa, aquele Deus que não tem mágoa, que espera, que nos dá a oportunidade da gente melhorar através das encarnações, que dá oportunidade também da gente
da gente pagar aquilo que a gente fez de errado para os nossos irmãos. Nós vamos ver isso aqui mais adiante aqui. Quanto que nossa mão leva a nenhum desses fatores? Quanto que a nossa lei, né, não leva a nenhum desses fatores? Quer dizer, ela é mais ou menos, ela muda, daqui a pouco uma lei que era certa não é mais, daqui a pouco já muda e vai mudando com o tempo, né? E com as condições, às vezes, também hoje, por exemplo, tem a internet, então tem que ter leis regulando tudo isso, essa dinâmica aí de fake, não fake, o que é certo, o que é errado. Não vai. Bom, tem uma pergunta aqui, 886. Tudo o que eu detestava em você, tudo que eu detestava em você não mais é. Então, aquelas pessoas que às vezes assim ficam guardando uma imagem de alguém, mas aquele alguém já não é mais aquela pessoa que a gente está pensando. Ele já mudou, ele já cresceu, ele já evoluiu, ele já se moralizou. A gente às vezes fica com essa ideia, pô, fulano era assim, mas como é que ele é hoje? Mudou, já mudou, né? Então o caso aqui de um pai, né? Um pai que teve uma filha, e o pai, em outras épocas, tinha sido muito carrasco para essa filha, tinha até abusado dela e tudo, mas veio uma encarnação que eles vieram pai e filho de novo, justamente para resgatar aqueles erros do passado. E ali se amaram, foram pai e filha de verdade. O pai fez tudo pela filha, conquistou o amor dela. E o pai desencarnou antes. E a filha, um tempo depois, também foi. E se encontraram no mundo dos espíritos, numa colônia lá, espiritual. E lá vieram saber de outras vidas que eles tiveram. Aí a filha disse para o pai: o que importa, pai? Que hoje eu te amo. O que importa? Passado passou. O importante é que hoje eles já aprenderam a se amar. E se perdoaram também. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a lei de amor, justiça e caridade. Olha, todas aquelas leis, a gente podia só ter essa lei de justiça, amor e caridade. Assim, então vem a resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial, podes adotá-la sem por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Como não tem nenhuma das outros sistemas de classificação, todas dependem do prisma da qual se considera. O que quer que seja, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Eu não estou olhando nada de hora aí, viu? Já está no horário. Já está estourando? Gente, bacana conversar com vocês. Eu teria mais alguma coisa aqui, mas tu me dá 5 minutos para que eu leia um poema aqui que vai ajudar muito nós nessa reflexão que a gente fez hoje. Pode ser, não? Pessoal sabe. Pode ser? Então, poema de Maria Dolores. Quem não ouviu falar desse espírito iluminado, uma poetisa, como nossa Joana, como Alta de Souza, também grandes poetisas, gente. Muitos poemas bacanas que ela escreve.
Então diz assim, ó, Francisco Cândido Xavier, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas cego no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num som de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé? Não ouviste falar do Judas, o traidor? Sou eu, que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas a pena lhe impus sacrifício e martírio, sangue e cruz, em flagelo e aflição. Eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pardo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me de monstro, por sinal disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me terrível retrocesso, mandando que regressasse, que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Oh, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docente: por que recusas? Não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois? Que me fala assim, sabendo-me traidor?
sois divina mulher, irradiando amor? Um anjo celestial, de quem principia a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, responde simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Obrigado, gente, pela atenção. Desculpa passar um pouquinho do tempo, tá? Que Jesus ilumine cada um de nós. Então, muito obrigada, que a gente possa refletir sobre essa mensagem, que a gente possa buscar sempre em Maria Santíssima o consolo para as nossas dores, para as nossas caminhadas. Jesus ampare cada um. E que no passo a gente possa fazer nossa prece, buscar a energia que nos fortalece.